Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Para quem achou que a troca de elogios entre Conor McGregor e José Aldo era só algo pontual, tudo indica que não. Isso porque o irlandês voltou a elogiar o brasileiro, só que dessa vez com um detalhe intrigante. Depois de muito tempo, diante das câmeras, ele afirmou que adoraria enfrentar o Aldo por uma segunda vez. Em entrevista ao canal Gossip Bay, que o aguardava na saída de sua sessão de fisioterapia, o Conor declarou que sua recuperação segue acelerada. Ele disse ter colocado peso na perna lesionada pela primeira vez e ao descobrir que o repórter que o abordou era brasileiro, ele despejou respeito ao falar do José Aldo. Abre aspas, foi bom ver o Aldo conseguindo uma vitória na outra semana, eu fiquei muito feliz em ver isso, eu vou te contar que guerreiro esse homem é. Foi uma honra ter dividido o octógono com ele, eu adoraria enfrentá-lo de novo, eu acho que ele merecia mais, eu tenho muito respeito por ele, fecha aspas. E novamente a minha régua para definir um assunto aqui do canal foi uma postagem no Instagram do canal. Eu publiquei lá a declaração do Conor McGregor sobre o José Aldo e foi disparado desde a última semana um dos posts mais comentados e curtidos, então eu achei que era uma boa oportunidade para abordar melhor esse assunto por aqui. Então, para começar, quando o Conor McGregor diz que o José Aldo merecia mais, ele está se referindo ao tempo da luta, porque ele reduziu a pó em 13 segundos todo o legado do brasileiro. Então, quando ele diz que o José Aldo merecia mais, ele está prestando uma homenagem, ele está prestando respeito, porque diante de todo o legado do brasileiro, diante de tudo que ele representa no mundo das lutas e principalmente da sua capacidade marcial e competência dentro do octógono, o José Aldo merecia pelo menos uma performance digna contra o Conor McGregor, independente do resultado. Segundo, é que a impressão é que o Conor McGregor segue sem rumo, cabeça fora do lugar. Não deve ser nada fácil para ele suportar o tempo necessário de recuperação, vendo tanta coisa acontecendo no mundo das lutas sem poder fazer nada. É Dustin Poirier assumindo sua posição de dono do jogo, escolhendo o que bem entende na categoria dos leves, é Jake Paul tomando de assalto o mundo das lutas, Kamaru Usman encabeçando o evento do UFC no Madison Square Garden em Nova York. Então é natural que o Conor McGregor siga disparando para tudo que é lado na internet e perdendo a mão com as suas tuitadas agressivas contra os rivais. O irlandês declarou recentemente que ele tem mais 2 lutas apenas no contrato com o UFC. E dificilmente uma delas vai ser o José Aldo. Se a gente parar para pensar, eu aposto que eu não acredito nisso, duvido que sejam só mais 2 lutas na carreira do Conor McGregor, mas se fossem só 2 lutas, uma delas seria com certeza a trilogia contra o Nate Diaz, que eu aposto que em algum momento ela vai acontecer, e essa outra luta seria alguma luta com algum nível de aspiração em relação ao cinturão do Ultimate. Todo mundo sabe que o Conor McGregor não é bobo, ele dá muito dinheiro para a organização, então ele sabe muito bem o que vai pedir e como vai pedir. E ele já falou também que tá doido para fazer uma 4ª luta contra o Dustin Poirier, o próprio Dana White depois da luta já meio que deixou aberto o caminho para isso acontecer, então também não duvidaria disso não. O que eu tô querendo dizer é que a chance de uma luta entre Conor McGregor e José Aldo acontecer hoje é bem pequena. Tudo bem, uma luta com José Aldo hoje até faria sentido pro Conor McGregor. O José Aldo é um cara expressivo, ele tá em alta e seria uma oportunidade do Conor McGregor recuperar algum tipo de moral se ele vencesse o José Aldo por uma segunda vez, porque tem isso também, ele já venceu o José Aldo uma vez, então é o tipo de circunstância que dá confiança pro cara que tá precisando. O problema é que quando era para essa luta acontecer, nem McGregor e nem o UFC tiveram qualquer interesse. O José Aldo tinha todo o direito, ele merecia fazer essa revanche contra o Conor McGregor, mas ela acabou não acontecendo, nunca foi cogitado. E agora que ele tá em baixa, ele vai e quer fazer essa revanche contra o José Aldo, ele sugere, só joga no ar, e é exatamente por isso que muita gente está vendo esse elogio do Conor McGregor ao José Aldo como malandragem, como se o irlandês estivesse tentando atrair o brasileiro para uma arapuca. Assim como a maioria dos fãs, eu adoraria ver uma revanche entre o José Aldo e o Conor McGregor quando ela deveria acontecer, porque hoje me parece um erro se o Aldo decidir por esse caminho. Primeiro que o brasileiro vai muito bem obrigado na categoria dos galos, ele teve uma performance incrível contra o Pedro Munhoz e foi para as cabeças, dá gosto de ver o foco do Aldo na missão de disputar o cinturão dos galos novamente. Aí agora que ele se encontrou na categoria, tá com a confiança em alta, lutando bem, em ascensão, ele vai desviar o foco para enfrentar Conor McGregor no peso pena ou no peso leve, não faz sentido. É claro que Aldo versus McGregor 2 seria uma nova luta do dinheiro, assim como toda luta que envolve o irlandês, mas hoje não me parece uma boa ideia para o brasileiro, e ele mesmo já declarou numa entrevista para o Gui Cruz, lá no MMA Fighting, que ele não descarta 100% a possibilidade dessa luta acontecer, mas que hoje não lhe interessa, ele prefere continuar torcendo pelo Conor
Conor, que o Conor seja feliz de lá e eu vou ser feliz daqui, e cada um vai seguir o seu caminho em paz. Então, quando o Conor McGregor diz que adoraria enfrentar o brasileiro, eu acho que ele está mais jogando palavras ao vento, é só uma forma de demonstrar respeito. Ele disse que foi uma honra ter dividido o octógono com o José Aldo, então é mais, ele está pregando respeito ao brasileiro do que de fato induzindo ou se inclinando ou sugerindo que tem interesse em enfrentar o José Aldo por uma segunda vez, fazer uma revanche contra o brasileiro, porque eu tenho certeza, se o UFC senta hoje para negociar com o Conor McGregor, o nome do José Aldo vai aparecer lá depois do quinto nome. O Conor vai pensar em muita gente antes de pedir o nome do José Aldo. E o mesmo vale para o brasileiro. O brasileiro está focado, está com outra missão na cabeça e segue o baile para os dois. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da declaração do Conor McGregor? Malandragem dele ou será que ele de fato está pregando respeito ao José Aldo pura e simplesmente? Eu quero saber, vocês gostariam de ver uma revanche entre o Aldo e o McGregor hoje? Quem seria favorito? Em qual categoria aconteceria? Comenta aí.